Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! A história de Branca de Neve, imortalizada pelo filme da Disney de 1937, tem raízes profundas em contos de fadas europeus, especialmente na versão publicada pelos irmãos Grimm em 1812. No entanto, sua origem vai além da ficção, com paralelos históricos e teorias que sugerem uma inspiração real e até um final mais sombrio do que o conhecido. A história escrita pelos irmãos Grimm faz parte da coletânea Contos de Fada para Crianças e Adultos, publicada inicialmente em 1812 e revisada até 1854. Diferentemente da versão açucarada da Disney, o conto original é sombrio e repleto de elementos macabros. Branca de Neve é descrita como uma jovem de beleza excepcional, com pele branca como a neve, lábios vermelhos como sangue e cabelos pretos como ébano. Essa descrição vem de um momento simbólico no conto, quando uma rainha, costurando perto de uma janela, durante um inverno nevoso, pica o dedo e 3 gotas de sangue caem na neve. Ela deseja uma filha com essas características, e assim nasce Branca de Neve. Após a morte da rainha, o rei se casa novamente com uma mulher vaidosa e cruel, a Rainha Má, que possui um espelho mágico e se torna obcecada por ser a mais bela. A narrativa dos Grimm apresenta Branca de Neve como uma criança de apenas 7 anos quando a Rainha Má, enciumada por sua beleza, ordena sua morte. O caçador, incapaz de matá-la, a abandona na floresta e entrega à rainha os pulmões e fígado de um javali, que ela come acreditando serem os órgãos da enteada. Branca de Neve encontra uma cabana pertencente a 7 anões, que na versão original não tem nomes ou personalidades distintas, sendo apenas mineiros que vivem nas montanhas. Em troca de proteção, ela mantém a casa limpa. A Rainha Má, ao descobrir que Branca de Neve está viva, tenta matá-la 3 vezes. Primeiro, com um laço que aperta sua cintura. Depois, com um pente envenenado. E, finalmente, com a famosa maçã envenenada. Após morder a maçã, Branca de Neve cai em um sono profundo, sendo considerada morta pelos anões, que a colocam em um caixão de vidro. Aqui, a história diverge significativamente da versão da Disney. Não há beijo de amor verdadeiro no conto dos Grimm. Um príncipe, ao ver Branca de Neve no caixão, fica tão encantado por sua beleza que pede para levá-la ao seu castelo. Durante o transporte, um dos servos tropeça e o solavanco faz com que o pedaço de maçã preso na garganta de Branca de Neve seja expelido, despertando-a. Ela e o príncipe se casam e a Rainha Má, convidada para o casamento, é punida de forma cruel. Os anões a forçam a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até a morte. Quanto à possível inspiração histórica, muitos estudiosos apontam para Maria Sophia von Erthal, uma baronesa alemã nascida em 15 de junho de 1725, no norte da Baviera. A conexão foi proposta por historiadores como Roger Kempkens, diretor do Museu Diocesano de Bamberg, e reforçada por descobertas como a lápide de Maria Sofia, encontrada em Bamberg. Maria Sofia era filha de Philipp Christoph von Erthal, um nobre que, após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Cláudia Elisabeth von Reichenstein, descrita como uma madrasta autoritária que privilegiava seus próprios filhos. A semelhança com o conto é notável.
O Castelo de Lor, onde Maria Sofia cresceu, era conhecido pela produção de espelhos, o que pode ter inspirado o espelho mágico. A região também tinha uma floresta perigosa, frequentemente associada a ladrões e minas acessíveis após atravessar 7 colinas, onde crianças e trabalhadores de baixa estatura, possivelmente vistos como anões, trabalhavam em condições difíceis. A aparência de Maria Sofia não é descrita em detalhes nos registros históricos, mas ela era considerada uma jovem bondosa que ajudava as crianças do castelo. Não há evidências de que tenha sofrido tentativas de assassinato, como a maçã envenenada, ou que tenha sido salva por um príncipe. Sua vida, ao contrário do conto, terminou de forma melancólica. Cega ainda jovem, ela se tornou freira e morreu solteira em um convento em Bamberg, em 1796, aos 71 anos. Sua lápide, restaurada e exposta no museu, traz a inscrição: a nobre heroína do cristianismo. Aqui, ela descansa após a vitória da fé, pronta para a ressurreição transfigurada. Outra teoria histórica sugere que Branca de Neve pode ter sido inspirada em Margareta von Waldeck, uma condessa alemã do século XVI. Margareta, nascida por volta de 1533, viveu em Waldeck, na Alemanha, e teve uma madrasta após a morte de sua mãe. Aos 16 anos, foi enviada para a corte de Bruxelas, onde se envolveu romanticamente com o futuro rei Filipe II da Espanha, um relacionamento desaprovado por sua família. Margareta morreu jovem, aos 21 anos, em 1554, possivelmente envenenada, o que alimenta especulações sobre a maçã envenenada do conto. A região de Waldeck também tinha minas onde crianças trabalhavam, reforçando a ideia dos anões. No entanto, não há evidências diretas ligando Margareta aos Grimm, e sua história é menos documentada que a de Maria Sofia. Sobre a aparência de Branca de Neve, tanto no conto quanto nas inspirações históricas, a descrição clássica dos Grimm prevalece: a pele branca, lábios vermelhos e cabelos pretos. Na versão da Disney, sua aparência foi desenhada por Grimm Nawick, inspirada na atriz Heidi Lamar, conhecida por sua beleza estonteante na década de 1930. A Branca de Neve, animada em traços delicados, olhos grandes e um rosto que reflete inocência, contrastando com a Rainha Má, cuja beleza é fria e ameaçadora. Passemos agora à teoria de que Branca de Neve estaria morta no final da versão da Disney, uma ideia que ganhou tração em fóruns e artigos na internet. Essa teoria sugere que o final do filme, onde Branca de Neve é despertada por um beijo do príncipe e parte para um castelo nas nuvens, esconde um desfecho sombrio. Segundo a teoria, Branca de Neve não sobrevive ao envenenamento pela maçã, e o príncipe, descrito como uma figura quase mítica, que aparece em momentos de quase morte, como quando ela cai no poço no início do filme, seria uma representação da morte ou de um anjo ceifador. O beijo de amor verdadeiro seria, na verdade, o beijo da morte, uma metáfora folclórica para o último suspiro de uma pessoa ao morrer, quando o ar é expelido dos pulmões. A teoria ganha força com detalhes visuais do filme. Após o beijo, Branca de Neve é mostrada com os olhos fechados enquanto beija os anões em despedida, o que pode sugerir que ela não está plenamente consciente ou viva. O castelo para onde ela e o príncipe seguem é retratado nas nuvens, envoltos em uma luz dourada, uma imagem que evoca o céu ou a vida após a morte, especialmente em um contexto cristão da década de 1930, quando a Disney produziu o filme. Além disso, os anões não acompanham o casal, o que a teoria interpreta como uma indicação de que Branca de Neve está indo para um lugar onde os vivos não podem seguir. A Rainha Má
Na versão da Disney, sabe que o feitiço da maçã só pode ser quebrado pelo beijo de amor verdadeiro, mas acredita que Branca de Neve será enterrada viva, o que adiciona um tom macabro à narrativa. Essa interpretação, embora fascinante, é contestada por outros elementos. No conto dos Grimm, Branca de Neve claramente sobrevive, e a Disney, conhecida por suavizar histórias para o público infantil, provavelmente não intencionava um final tão sombrio. O castelo nas nuvens pode ser apenas uma escolha estética para simbolizar um feliz para sempre, idealizado comum nos contos de fadas. Além disso, a ideia de que Branca de Neve beija os anões com os olhos fechados pode ser vista como uma expressão de emoção ou timidez, não necessariamente um sinal de morte. Outros detalhes do conto original e suas adaptações também merecem atenção. A idade de Branca de Neve, 7 anos no conto dos Grimm, é chocante para os padrões modernos, especialmente considerando seu casamento com o príncipe, que provavelmente também era adolescente, já que casamentos jovens eram comuns na Europa medieval. A Disney, por sua vez, retrata Branca de Neve como uma adolescente ou jovem adulta, evitando a polêmica. Os anões, que na Disney recebem nomes como Soneca, Dengoso e Dunga, eram figuras genéricas no conto original, identificadas apenas por números ou como os 7 anões. A escolha da Disney de dar personalidades distintas foi uma inovação que humanizou os personagens e os tornou memoráveis. Os locais do conto são vagamente descritos nos Grimm, como um reino fictício com florestas, montanhas e minas. A conexão com a Baviera vem da história de Maria Sofia, mas a Floresta Negra, na Alemanha, também é sugerida como uma inspiração, devido à sua tradição de contos folclóricos e as culturas em madeira, que lembram a Casa dos Anões. A Disney não especifica um local exato, mas o estilo arquitetônico do castelo e a paisagem sugerem uma Europa medieval estilizada. Além da teoria da morte, outra especulação interessante é que o espelho mágico, não a Rainha Má, seria o verdadeiro vilão. Uma teoria publicada no portal Scream Hunt em 2025 sugere que o espelho, habitado por um espírito aprisionado, manipula a rainha por vingança ou para satisfazer seus próprios desejos, sabendo que suas respostas provocarão a ira dela contra a Branca de Neve. Embora não haja evidências concretas disso, no conto ou no filme, a ideia adiciona uma camada de complexidade ao papel do espelho, como um catalisador da tragédia. Em resumo, a verdadeira história de Branca de Neve combina elementos de folclore germânico, possíveis inspirações históricas, como Maria Sofia von Erdau e Margareta von Waldeck, e uma narrativa sombria, que foi suavizada pela Disney. Sua aparência icônica, com pele branca, lábios vermelhos e cabelos pretos, reflete ideais de beleza temporais, enquanto os locais ancoram a história na Alemanha. Seja como uma fábula medieval, uma história real adaptada, ou uma metáfora para a morte, Branca de Neve continua a fascinar, revelando camadas de significado que vão muito além do felizes para sempre. Curtam o vídeo, inscrevam-se e até o próximo vídeo.